Olá! Já estamos chegando com o nosso podcast Comunique que Vende. Toda segunda-feira a gente tem o nosso encontro marcadíssimo aqui neste canal para levar muita informação para você. Na verdade, muito conteúdo, muito conhecimento, abordando toda essa parte de comunicação. E a gente aqui fala de vendas, de relacionamento, de oratória. E hoje o tema também muito propício e muito pedido pelo nosso público e pelos nossos mentorados. Enfim, a gente sabe que é um tema que é muito solicitado, por isso que a gente quis trazer também como uma continuação do que falamos na semana passada. Então, hoje, nosso tema que será abordado pelo nosso querido Cris é conversão, como converter um lead em um cliente. Não é isso, Cris? Por que não basta atrair? Eu Não, preciso converter. não basta atrair, tem que converter, tem que fazer a É conversão isso. desse lead em cliente e não, E não eis o se preocupe. desafio. É o desafio, não se preocupe, ainda não vai converter você de religião, não é esse tipo de conversão. É pegar aquele Não cara é que isso. levantou a mão, quer informação do seu produto, do seu serviço, e transformar ele em um cliente, e de preferência um cliente recorrente, dependendo do trabalho que você faz. A gente sabe que tem negócios que não dá para ser recorrente. É uma venda única, uma venda que demora muito tempo, mas tem negócios que sim. Então vamos lá, vamos falar sobre isso, sobre conversão. E aí, Ju, como que você tá? Muito trabalho Eu na tô bem, e TV? você? Tudo Oi? maravilha. Muito trabalho na TV? Muito, lá, fora de lá, mas assim que é bom, que a gente Assim vai que é bom, assim se é maravilhoso. movimentando, né? Tem que estar em movimento. Você está Eu queria convertendo, saber, você tá estou convertendo convertendo o quê? muitos leads em clientes? Olha, você sabe que estamos nesse caminho, viu? Mas eu vou falar para você que é realmente desafiador. Primeiro, o que você falou, manter esse esse cliente, eu acho que esse é um grande, maior desafio, e tá sempre tendo ideias, e você vai trazer várias estratégias pra gente, pra estar atraindo essa pessoa que às vezes nunca te viu. Né? Atrair, beleza, chegou até mim, ai meu Deus, num mundo de gente chegou até mim, e agora? Então é desafiador, viu? Tem que estar sempre se renovando, sempre inventando coisa nova, usando a criatividade para poder atrair essa galera aí, esse potencial cliente de fato, e torná-lo parte do nosso movimento. Mas estamos trabalhando para isso. Hoje eu vou aprender bastante com você, não tenho dúvida. Então vamos lá, vamos aprender. Vamos bater papo, vamos Ó, falar só para a sobre isso. gente colocar todo mundo na mesma página, eu acho que é legal a gente falar aqui, porque que a gente já vai ter pessoas mais envolvidas no marketing, outras nem tanto, outras, algumas pessoas que estão começando, né? Queria que você começasse essa nossa conversa explicando para o pessoal, de forma muito objetiva, o que é lead. O que é esse tal de lead aí? No jornalismo, Cris, lead é o resumo da notícia. É isso É, no marketing? não, no marketing é diferente. No marketing, a gente chama de lead aquela pessoa que deixou um contato, que entrou em contato, deixou um e-mail, que ligou, que mandou um direct Demonstrou no, interesse. no Instagram para tentar saber um pouquinho mais do serviço, do produto ou serviço que você oferece. E esse é um lead. Então, no marketing a gente chama de lead essa pessoa que levantou a mão. A gente chama de levantada de mão. Ele levantou a mão, opa, você tem um negócio que me interessa, dá para você me explicar melhor sobre isso? Por isso que quando a gente vai em busca, às vezes a gente pensa assim, né? Nossa, ele tá dando essa aula de graça, tá dando esse e-book de graça. Gente, nada de graça, não se engane, nunca. Um lead, muitas vezes, um lead bom, ele vale mais do que vender um e-book a 50, R$ 70, por exemplo. Então, quando você vai lá, coloca seu e-mail e o seu nome, o seu WhatsApp, você está entregando uma fortuna para aquela pessoa, né, Cris? É uma estratégia que é utilizada há muito tempo e muito comum hoje em dia também. Exatamente, uma estratégia de captação de lead, né? A gente chama de isca digital. Aí a gente tá falando de produto digital. A gente pode falar de lead, não só de produto digital, também de produto físico. Um cara que entrou na minha loja, ele deixou ali o telefone, deixou um cadastro. Outro dia eu fui numa famosa empresa de chocolate, que vocês conhecem, e o rapaz falou: você não quer fazer aqui parte do nosso programa de fidelidade? Aí eu acabei virando um lead, né? Ele tem meu contato e a gente vai manter um relacionamento. E tem que ter habilidade, não é só pegar o lead, porque 90%, chutando um número qualquer, das empresas, conseguem pegar o lead, conseguem ter um lead, mas elas não têm habilidade em trabalhar esse lead adequadamente para levar ele por um caminho, transformar Aí e perde. conduzir ele, aí acaba perdendo.
E acaba perdendo um montão no fim. Porque a vida é um funil, assim como o marketing. É um funil. Então, no meio do caminho, você vai perdendo leads. E isso é normal, porque as pessoas às vezes ficam chateadas. Ah, eu tinha um lead e o lead não se converteu em cliente. A gente não consegue, ninguém consegue converter 100% dos leads. Ninguém consegue. A não ser que você tenha um lead. Aí você tem, ou você tem 0% de conversão, ou você tem 100% de conversão. Aí beleza. Exato. Mas quando você vai num trabalho... E um ponto que é muito importante nesse processo, né, Cris, que é a base, eu diria, é a questão de você saber muito bem com quem você está falando. Quem é, né? Para quem que você vai estar ofertando esse serviço ou produto? Fala um pouco para a gente sobre a importância desse público-alvo, disso está muito claro na nossa mente. Exatamente, você tem que conhecer o seu público com excelência, tem que conhecer ele. Imagina um casal, tá? Um casal que o marido, a esposa, o namorado e a namorada, eles se conhecem muito bem. Você vai ter maior probabilidade de agradar. Chegar no dia do aniversário, dar aquele presente que a pessoa gosta. Não um presente, uma cueca, uma meia, né? Que geralmente os homens sempre recebem esses presentes, pelo menos recebia. Então, no marketing é a mesma coisa. Quando você conhece os interesses do seu público-alvo, você conhece seu público-alvo, que a maioria das pessoas, ou das empresas, ela não sabe nem quem é o público-alvo, ela quer vender para qualquer um. Então isso é um grande erro, a gente falou lá na aula de atração. Esse é um grande erro que as empresas cometem, pelo seguinte, você não consegue vender para todo mundo. Então você tem que saber qual, e como que a gente sabe? A gente instala um CRM, que é um Customer Relationship Manager. Desculpa o meu inglês, que não é dos melhores, mas é gerenciamento de relacionamento com o cliente. E ali você vai entender, opa, peraí, o meu cliente ele tem um perfil aqui, ó, é mais mulheres, tipo 80%, de 25 a 35 anos, tem 2 filhos, assim quando você faz alguma pesquisa do tipo, e você consegue entender quem é o público que mais procura o seu tipo de serviço. Tem alguns serviços ou alguns produtos que é mais claro qual é o cliente, né? Mas você tem que fazer essa pesquisa e entender quem é o público. Geralmente, uma empresa que tenha isso mais no sangue, ela vai definir o público-alvo antes de começar o negócio. Aí ela vai atacar o público específico. E quando ela conhece esse público, o que acontece? Ela vai poder converter mais pelo fato dela conhecer. Porque ela vai agradar aquela pessoa. Ela vai fazer o que ela quer, não fazer qualquer coisa. Eu não vou colocar uma música que eu gosto lá no meu ambiente. Vamos supor que eu tenho uma loja e eu coloco uma música lá, um pagode. Eu adoro pagode. Aí meu público gosta de jazz, é um público mais refinado. Aí chega lá na minha loja e fica incomodado. Aí você converte menos. Por quê? Porque a pessoa tá ali, que horror, pagode. Então você tem que seguir o que o público gosta. Estou dando um exemplo de música, que é um exemplo muito bobo. Básico, né? Básico, mas serve para um monte de coisa. Sabe o que me chama a atenção nisso que você está falando? Eu tenho a impressão que o empreendedor ali, por exemplo, de um negócio físico, dono de uma loja, como você trouxe o exemplo, enfim, ele tem muito a aprender com o empreendedor digital. Por que eu estou falando isso? Porque quem está no digital já tem essa percepção de pesquisar, de saber para quem fala, de nichar. Quando a gente traz isso para o mundo offline, é mais difícil. Você não percebe esse cuidado que você falou. Quem entrar aqui na minha loja de roupa, eu vou vender, para mim é isso que importa. Agora, se eu sei para quem eu quero vender, a conversa já muda de figura, é o que você falou. É um ambiente diferenciado, é uma música diferenciada, é um cafezinho, é um suco, é um champanhe. O que eu vou servir para minha audiência? É nada. Entende? Então, eu acho que falta muito. Eu penso que a gente precisa tentar muito, especialmente esse empreendedor do offline, para essas pequenas coisas. E essa pesquisa ela pode ser feita ali com formulário rapidinho também, nada muito gigante. Sim. Esses dias eu fui no mercado com meu esposo e lá a gente, enquanto fazia as compras, a menina fazia as perguntas. E rapidinho a gente conseguiu contribuir com aquela pesquisa, certamente para melhorar o atendimento daquele espaço e para entender quem é o público daquele lugar. Você tem essa percepção também, Cris? De Sim. que no online esse lance de nicho é mais forte? Com certeza, porque isso nasceu no online, já na raiz, né? Então, assim, o online é muito mais forte do que o offline.
E o empresário offline, ele tem que ter essa percepção, e ainda mais porque hoje em dia o digital está muito presente no offline Uma também. baita sacada que a gente está dando aqui, inclusive, né? Mesmo que você não Exatamente. esteja, mesmo que você não entenda esse erro de não estar no online também. Já merece já a curtida, o compartilhamento, a inscrição no canal, já merece todas essas coisas aí. Então, é muito importante eu ter esse conhecimento para mim começar a converter mais. A gente falou lá 2 semanas atrás, a gente teve uma aula sua semana passada, falamos sobre a comunicação que vende, que complementa essa aula, e 2 semanas atrás a gente teve a de atração, né? A gente falou que tem muita gente que atrai, mas não converte. Tem gente que converte muito, mas não atrai ninguém. Mas 100% das pessoas que chegam, ela converte. Eu tenho que entender por que eu não estou convertendo. O que eu estou falhando? Que ponto? Estou traindo bastante, mas eu não estou convertendo. Ou vice-versa. Eu tenho que entender. E como que eu entendo, Ju? Através de métricas. E eu tenho que ter métricas de conversão. Ou seja, eu estou numa loja, vamos falar de loja. E eu vou medir quantas pessoas entraram na minha loja. Dessas pessoas, quantas se tornaram clientes? Eu tenho que saber quais são as objeções dos clientes. Ah, tá caro. Ah, eu não confio nessa loja. Lembra do Ciro Bottini? Eu tinha essa objeção, né? Ah, mas como que eu vou comprar online de uma loja que eu nunca vi? E aí eu contratei o Ciro Bottini e diminuiu, não acabou, mas diminuiu essa objeção. Então objeção mata a conversão. A gente tem que entender muito bem isso. Então, é muito importante. E como que eu faço essa métrica? Eu posso fazer na mão, por exemplo. Se eu não tenho um CRM, se eu não tenho um software que vai me dar esses números, eu posso pegar lá, ó, entrou 10, eu vendi para 5, eu tenho 50% de conversão. Só que aí você fala, pô, legal, a média de 50% de conversão, da conversão boa pra caramba. A média do e-commerce é 1%, então de cada 1.000 pessoas, cada 100 pessoas que entra no e-commerce, uma compra em média, pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. E quando eu entendo essa conversão, vamos supor que chega um determinado momento que a conversão cai de 5 para 3. Aí eu falo, opa, ligo a antena e falo assim, ó, peraí, eu tinha uma conversão de 50, agora tem de 30. O que aconteceu para cair? Beleza, eu vou investigar. Aí eu vou investigar e falar, eu troquei a funcionária, eu troquei a vendedora. A vendedora nova talvez não esteja sabendo vender. Um exemplo, tá? Não esteja engajada em vender, não seja simpática. Talvez ela está simpática quando o dono está ali, quando o gerente está ali, mas quando sai, trata mal o cliente, fica no celular. Um dos fatores que mais contribuem para conversão é o atendimento ao cliente, o atendimento de excelência. O atendimento de excelência, eu contei uma história aqui, não sei se foi no último podcast ou no penúltimo. Eu trabalhava numa rede de material de construção chamada Emura Home Center e eu atendi um casal de jovens, né, que era da minha idade. Eu tinha na época 22 anos e a moça falou, não, eu só quero... Precisa de ajuda? Eu queria ajudar mesmo. Precisa de ajuda? Não. Aquele medo de vendedor, né? Eu não quero ajuda nenhuma. Não, eu tô só olhando. Eu falei, tá bom, tô aqui para ajudar. Aí ela vinha e perguntava, não. E como ela viu que eu estava disposto a ajudar, ela se abriu e começou e eu dei uma consultoria ali para ela, né? E ali, para ela e pro marido, que ela falava, o marido não falava nada, o marido era meio caladão. Aí ela falou, ó, eu tô pesquisando, se qualquer coisa eu volto. Falei, não, tá bom, pode pesquisar, é seu direito, pode ir lá tranquilamente. Ela foi e voltou. Voltou em 5 minutos, né? Ela não conseguiu pesquisar. E ela voltou e falou, Cristiano, eu ia pesquisar, mas pelo seu atendimento, eu não vou pesquisar não, eu vou comprar de você. Então, eu converti pelo atendimento que eu dei. Na minha loja, quando eu fui empresário no mercado de estética, a conversão era muito alta, por quê? Porque o atendimento que a gente tinha é algo fora do comum. A gente prezava muito pelo atendimento. Isso faz total diferença, gente. Muita gente perde a venda. Às vezes o dono, é o que você falou, às vezes esse atendente, esse vendedor, ele é uma graça quando o dono está ali de olho. Esse proprietário, esse CEO, enfim, o dono desse estabelecimento deu as costas, essa pessoa é extremamente estúpida, não tem um sorriso, não tem um bom dia, não tem um posso te ajudar, fica enfiando, agora fica
celular. E isso vai realmente repelir, né, essa audiência. E esse é um dos pontos fundamentais que você, inclusive, traz nessa nossa conversa hoje. E que é pura comunicação que vende. Exatamente. Atendimento. E são alguns pontos, né? Então, é uma cortesia, uma simpatia, um simples sorriso, né, Cris? O que mais que a gente tem que atentar nesse momento? Nesse ponto aqui. E se vale a pena para os donos, para os empresários, empreendedores que estão aqui vendo a gente, vale, por exemplo, investir nesse tipo de treinamento para esse funcionário, para esse colaborador. É primordial investir em treinamento de equipe para atendimento ao cliente e conscientizar as pessoas e contratar pessoas com cara boa. Porque estão contratando pessoas com cara de cu por aí. Né? Você chega lá, tá assim. Aí pega o celular. A impressão que a gente tem é que a pessoa está obrigada ali. Tá, né? Obrigada. Isso. Eu falo, cara, dá lugar para a pessoa. E que o cliente é o mal necessário. Sendo que o cliente paga o salário dessa pessoa e ela não tem noção disso. Se ela tá comendo, se ela tá pagando um aluguel, se ela tá sustentando o filho, é porque aquele cliente entrou. Porque se não entrasse, não teria razão para ela estar ali. Ou para ele estar ali. Vou dar 2 exemplos para você. 2 exemplos rápidos. Quinta-feira eu mandei uma mensagem no WhatsApp. Outro erro de atendimento muito forte. A demora no atendimento. Quinta-feira eu mandei, até hoje não me responderam. Até hoje não fui respondido. E semana passada uma conhecida mandou uma mensagem no Stories do Instagram dizendo que estava com a tia no hospital e estava sem sangue e precisava de doação de sangue. Eu fui lá doar sangue aqui perto e eu falei, vou lá, vou fazer a doação, né? Fazia muito tempo que eu não doava sangue, fui lá. E chegou lá, a atendente estava com a cara de... você sabe, né? E aí, o que acontece? Claro que eu não vou deixar de doar por causa do cara de bunda da moça, mas assim... É um fator que vai, assim... Tem gente que vai chegar e falar assim, nossa, eu vim aqui doar sangue e a pessoa está sendo mal atendida, né? A pessoa tinha que estar ali com carinho, que tinha que estar ali... E aí fala assim, o banco de sangue está baixo. Não é por causa da moça com cara de bunda, falando de outro sistema. Mas isso pode influenciar também. Tem pessoas que falam assim, não, eu não vou doar sangue porque, vou lá e a pessoa tá lá com essa má vontade de me atender e tudo mais. Então... Vou doar em outro lugar. Não é nem doar em outro lugar porque não tem tantos bancos de sangue assim. Eu queria só traçar um paralelo, porque não é só no negócio, é qualquer área da vida. Né? No relacionamento, você vai sair, aí você vai flertar com uma pessoa, se a pessoa tá com aquela cara amarrada, você já não chega na pessoa, não quer conversar, entendeu? Então, e até um parênteses, Cris, aqui, é assim, porque às vezes acontece, né, de você estar num dia ruim e você não tá só sorrisos ali. Acontece isso, né? A gente não tem como adivinhar o que aconteceu com a pessoa naquele dia, sei lá, dormiu mal, se aconteceu alguma coisa. Mas o outro lado também é real. O cliente não tem culpa, obrigação também de entender isso, porque momentos e situações ruins todo mundo tem. Imagina só se todo mundo fosse andar por aí de cara amarrada porque tá com um problema, porque acordou num dia ruim. Imagina que belezinha que ia ser, né? Pior do que já tá. Então, por mais que esteja num dia ruim, é a tal da expressão pelo menos neutra. Sim. Ou pelo menos o bom dia. Não precisa ficar mostrando os dentes, como diz minha mãe, né? O tempo inteiro. Eu sou a favor de mostrar os dentes. Tá com um problema muito grave, muito sério. Abre o dente, sorri pro cliente que as coisas vão melhorar. Melhora. Vai melhorar. Então, assim, vai ficar pior se você ficar com a cara feia. Usa aquele tempo pra esquecer do problema e sorrir. Eu sei que ser humano é ser humano, mas se a gente trabalhar isso internamente, a gente consegue. Tá? Então, voltando para o exemplo do WhatsApp, as empresas hoje estão muito arrogantes. A gente falou isso em outro podcast. Isso abaixa a conversão. Porque assim, você demora para atender. O lead entra em contato. Às vezes você fez até um anúncio. Você fez um anúncio na internet, você clica no anúncio, manda uma mensagem no WhatsApp e a empresa não te responde. É verdade. Então, assim, tá gastando dinheiro à toa, tá perdendo jogando contra, né? Tá perdendo conversão. Então, a rapidez
também faz parte do bom atendimento. Você tem que ser rápido, ágil em atender o cliente. Exatamente. E como a gente trouxe aqui, são pequenas atitudes para que você possa se relacionar melhor. Basta um sorriso, um bom dia, uma cara menos amarrada. Isso já é interessante e já ajuda bastante. Você colocou até um outro tópico aqui que eu achei interessante, a gente acabou pulando, que é em relação à prova social. Explica pra gente o que é isso, o que são os comentários positivos, para a gente compreender isso no âmbito geral também, de rede social e de negócio, serviço físico. A gente sabe que todo negócio ele pode ser ranqueado conforme várias ferramentas. Um e-commerce, por exemplo, recebe notas ali de um produto que vendeu, de um serviço e tudo mais. Antigamente, é que hoje o Facebook morreu, né? Mas antigamente o Facebook era muito forte. Eu, por exemplo, tinha loja, eu tinha lá o Facebook da minha loja e eu tinha lá a nota, que era bastante alta, era média de 4.2 de 5, então vamos colocar em 8.4. E era muito maior do que isso porque tinha muita gente que não avaliava a loja. Colocava um anúncio, por exemplo, eu estou vendendo a minha clínica, e colocava uma nota 1. Colocava qualquer nota. Então, se fosse separar dos clientes, ia dar 4.7, 4.8. Tem também o Google Meu Negócio, onde tem lá as avaliações. Até você tem minha ex-namorada, que tem uma loja também. A nota dela é altíssima, é 5. Tipo assim, só tem avaliação. É interessante ter esse Google Meu Negócio, você acredita? Não, tem que ter. Qualquer negócio tem que ter. Tem que ter. Qualquer negócio local, né? Um negócio físico local tem que ter. Então a nota dela era altíssima. Altíssima, era a nota máxima, 5. Todo mundo, e tinha bastante gente que colocava. Porque ela tem um atendimento muito bom. E ela também é muito boa em conversão. Então, quando o cliente bate e vê ali, putz, nota 5, nota 4.2, 4.5, o cliente fala, opa, peraí, tem muita gente falando bem disso aqui. A probabilidade da pessoa comprar é maior. E aí a gente está falando de comentários positivos. Aí a gente pode falar também em prova social. O que é prova social? É as pessoas falando bem, depoimentos, né? Você, Ju, que é uma grande mentora de comunicação, chega lá, passa por um processo, a pessoa fica uma excelente comunicadora e comunica muito bem, aí ela vai e grava um depoimento. Nossa, eu era assim. Depois que eu passei pela mentoria da Ju, eu fiquei assim, ó, muito melhor, comunicando melhor, consegui um novo emprego, consegui convencer o meu patrão, consegui abrir um negócio, consegui virar um palestrante. Aí a pessoa que tem esse desejo de ser uma palestrante, ou de ter um negócio, ou de ser promovida, ela vai ver aquele depoimento e fala, opa, eu quero isso aqui. E vai aumentar a sua conversão do lead em cliente. Fala assim, ó, aqui o que os meus clientes estão falando do serviço. E quanto mais depoimento tiver, melhor. Que aí dá mais credibilidade. A gente, no marketing digital, usa muito essa questão de depoimento. É outra coisa, né? Você falar do seu serviço, que é importante também, você vender seu peixe, e outras pessoas validarem aquilo. Ou até mesmo indicações. Eu fecho muito por indicação. É muito poderoso. É praticamente só a pessoa sentar com você para fechar. Que ela já vem pronta para isso. Ela só vai saber se ela foi com a tua cara ali. Se bateu, né? Sim. Se teve uma identificação, uma conexão. Mas ela está pronta para comprar. Então, realmente, esse tipo de avaliação, você trouxe o Google Meu Negócio, que são pontos que você que tem um negócio físico precisa ter e incentivar esses clientes a votarem, né? Vai lá, dá tua opinião, deixa um comentário se você gostou, para você ter esse ranking, para você ter essa prova social. Isso faz toda a diferença, gente. É só a gente analisar como que a gente lida com isso, né, Cris? Quando eu vou lá em busca de, sei lá, de alugar uma casa para passar uma temporada na praia, Juliana, vou direto nos comentários. Eu vou comprar algo no e-commerce, eu vou saber a avaliação do vendedor. Porque as pessoas falam, é natural do ser humano, a gente quer saber como é que foi o atendimento, o tratamento com o outro, para ver se a gente vai entrar nessa. Exatamente. Então, tem que ter, isso é básico. Tem até uma estratégia de um grande e-commerce aí do Brasil, de vendedores desse e-commerce, que todo mundo conhece, é um amarelinho. Eu não vou ficar citando o nome, depois dá problema pra gente. Mas eu não sei se você já viu, eles mandam um papelzinho dizendo assim, se você tiver algum problema com o produto, entre em contato direto com a gente, não avalie lá. Porque às vezes pode vir quebrado, qualquer problema eles vão e resolvem. Porque se você for reclamar, eles perdem reputação.
E eles não querem perder, porque eles sabem que reputação é dinheiro, reputação é grana. Se tiver avaliação negativa, ele vai perder cliente, porque o cara vai bater e falar assim, esse produto veio assim assado, então vai desistir da compra. Então é muito importante. Outro fator importante, Ju, que a gente já citou um pouquinho, são os resultados. Qual o resultado que você dá? Claro, cada negócio é um negócio. Tem negócio que não tem resultado. Tipo, é uma compra. Comprei uma garrafa. Comprei alguma coisa. Então, não tem um resultado ali. Mas vamos supor, você que é mentor, ou esteticista que eu trabalhei durante muitos anos, tem resultados. Serviço. Então, assim, através desses resultados, a esteticista era muito disso, porque assim... Antes e depois bomba. Nossa, eu quero esse emagrecimento, eu quero esse rejuvenescimento, eu quero esse modelo de corte, esse dente, eu quero isso que você proporcionou ao cliente. Então acaba comprando pelo resultado que ela dá. E isso também aumenta muito a conversão. Isso é muito legal para aumentar a conversão. Então tudo isso que a gente já falou até agora e o que a gente vai falar, se você unir, você vira uma bomba de aumento de conversão. Então, olha, até agora aquela pausa estratégica, para lembrar você que está aqui, viajando nas dicas, nas informações. Olha que a pessoa falou de dica na semana passada, né? Olha, eu usando aqui, tá falando que você tem que se policiar na sua comunicação. A gente não dá dica, não, a gente orienta. Então, você está pegando várias orientações aqui. Para um pouquinho, eu sei que você acaba perdendo, aí fica concentrado e esquece de curtir. Mas é muito importante que você curta esse nosso vídeo. Até deixe seu comentário, porque a gente acaba sendo entregue para um número maior de pessoas. Isso ajuda muito no nosso trabalho. E também se inscreva no nosso canal. Estamos crescendo aí aos pouquinhos, devagarinho, mas a sua ajuda é muito importante para a gente nesse processo. Cris, vamos relembrar aqui então. Olha, falamos sobre a importância de conhecer o seu público, certo? Falamos sobre, estou colando aqui, a questão do atendimento, que é fundamental, mesmo em dias ruins. Dá uma força aí, pensa que aquele cliente está ali para te ajudar a colocar a comida em casa, e isso vai ser um baita do incentivo. Então, atendimento é muito importante, bom atendimento. E falamos sobre a questão da prova social, dos depoimentos, das pessoas saberem que o seu produto ou seu serviço é bom. Coloca isso para jogo. Então, basicamente, foi isso até agora, certo? Certo. Resultados também a gente falou. Resultados também a gente falou. E resultados também falamos. Quando você traz para mim facilidade de compra, é isso de eu mandar uma mensagem e eu ser prontamente respondido? Seria nesse sentido? Não. Também? Não. Qual que é o ponto? É outro sentido. É o seguinte, facilidade de compra é quando você quer comprar algo e a pessoa deixa você comprar. Porque tem negócios que a pessoa não quer que você compre, ela não deixa. Como assim, menino? Ela coloca um monte de empecilho. Aí você vai fazer um cadastro enorme. Ela começa a fazer perguntas que não tem sentido. Aconteceu comigo outro dia. Eu queria lembrar para dar o exemplo. Mas assim, não sei se já aconteceu com você. Mas você quer comprar algo, você está pronta para comprar e a pessoa fala assim, olha, ou um e-commerce, por exemplo, que tem muitos passos. Aí te pede informações desnecessárias, aí começa a te jogar para uma outra página e começa a dificultar o processo de compra. O processo de compra, ele tem que ser o mais simples possível, porque senão o cliente desiste no meio do caminho. É igual, vamos supor, vai fazer uma pesquisa lá num formulário. Tem 1000 perguntas, ninguém vai responder nada. Deixa então, a pessoa comprar antes. A sua conversão vai cair. Aí eu tô falando de conversão de lead, né? Não de lead em cliente, mas de uma pessoa em lead. Vai cair por quê? Porque tem tanta pergunta, tanta coisa, tanto questionamento e tem coisa de... Por que eu tenho que responder isso? Né? E aí você tem que facilitar o processo de compra. E tem muita gente que coloca empecilho para a pessoa comprar. E tem que ter essa facilidade. Faz todo sentido. E aí eu lembrei agora que você estava falando sobre a questão da demora na resposta, né? E você trouxe o WhatsApp, o direct. Gente, não tem nada mais chato para uma pessoa que está interessada. Pensa comigo, a pessoa foi lá no teu direct,
Ela foi lá no seu WhatsApp, ela clicou no link, ela tá pronta e você demora. Tem que ser, eu falo assim, cara, se você não tem uma pessoa pronta para responder um WhatsApp, então você nem divulga o teu WhatsApp. Porque a gente está assim, acelerado. Ó. Se eu fui lá no teu WhatsApp, que eu entendo que é uma coisa imediata, é rápido. Recebe de uma pizza, você quer confirmar se já saiu, a pessoa demora 30 minutos para responder. Irrita, não quero mais, no próximo não peço mais. Não colocar, por exemplo, também o preço da peça da roupa lá no Instagram. Me chama no direct. Minha filha já me fala quanto custa o terninho, querida. E aí eu decido se eu quero ou não. É o que você falou. Por isso que eu te perguntei se isso era facilidade de compra. Porque para mim isso também é dificultar a compra. Sim. A gente vive num tempo em que a concorrência é muito grande. Vai ter 30 pessoas vendendo o mesmo terninho para mim. Se eu escolhi, você teve a graça de ter o cliente perguntando o preço, se interessando pelo teu terninho, minha filha, sendo que tem mais 30, aproveita isso, facilita o processo. Mandou oi, você já tá lá oi também, coloca um robô, alguma coisa que faça esse cliente continuar esse processo. Se não é isso. Porque pensa, o lead, como o Cris falou, ele é essa pessoa que já gostou de você. Já se interessou no produto e serviço, não é um público frio que nunca te viu na vida. Então é como se você estivesse com a faca e o queijo na mão. É isso. Só que eu desando no processo de conversa, de conversão, e eu perco. Esse cliente, ele sai pelas minhas mãos. É assim, tchau! Foi pelo ralo. E aí você perdeu a conversão. Perdi. Então tem que ter, imagina, você fez todo o processo, atraiu e você perde na conversão por conta desses detalhes. Percebe que são mais uma vez detalhes na sua comunicação? Um atendimento que não é adequado. Você não saber como lidar com esse público porque você não conhece as preferências, os gostos dessa pessoa, né? São pequenas coisinhas. Outro ponto, você não responde. O básico de qualquer pessoa que está querendo vender alguma coisa. Responder com agilidade. Não tem isso no seu negócio. É óbvio que você vai perder isso aí. Aí depois a pessoa fica, eu não sei porque eu não vendo. Eu não sou boa vendedora, eu não sei porque eu não vendo, eu não sei porque meu concorrente vende mais do que eu. Eu quero falar agora de um paradigma. Diga. Vou colocar em tela cheia aqui. Qual é o paradigma? Olha o paradigma que aconteceu comigo sábado. Eu já cometi esse erro também, eu nem sei se é erro. Depende do ponto de vista. Sábado eu mandei mensagem pro WhatsApp de uma marca de roupa da qual eu sou cliente. Já comprei roupa lá. E eu mandei sábado à tarde, por quê? Porque eu falei assim, segunda-feira eu vou esquecer. Então vou mandar agora e vou... E segunda-feira eles vêm e me mandam. Só que a pessoa já me atendeu de imediato. No sábado à tarde. Eu sou contra atender cliente, eu sou contra. Porque a impressão que me passa é que a empresa está desesperada, que a empresa não tem horário. Então, assim... Peraí, vamos voltar. Você é contra a pessoa responder logo? Não, eu sou contra uma empresa responder fora do horário de atendimento. Ah, sim, ok. E era Entendeu? Fora mesmo, porque tem gente que atende ali sábado à tarde. Eu já cometi, que eu acho um erro, não é um erro cracho, mas eu não gosto. Eu vou explicar o porquê. A minha ex-namorada, que eu sempre cito ela também atende fora de horário, atende meia-noite, atende 10 horas da noite, atende de domingo. E tem empresas que atendem fora do horário. Aí você fala assim, por que você é contra? Qual o problema disso? Porque a gente trabalha com gatilhos mentais, a gente trabalha com o cérebro. Fala assim, se uma empresa está me atendendo de fora do horário, é porque ela está desesperada, porque ela não tem método, é porque, sei lá. E aí você começa a pensar, como que eu vou comprar de uma empresa que talvez eu não possa confiar porque ela está passando por uma dificuldade? Então, você não vai pensar isso, mas o seu subconsciente vai analisar todas as informações em milésimos de segundos. Então, no começo da minha empresa, eu fazia isso, depois eu parei de fazer. E aí, quando eu vi a minha ex-namorada fazendo isso, eu falei pra ela, não atende fora de horário. Coloca o horário, atende naquele horário. Atende rápido, mas atende no horário. Porque assim, você tem que ter vida também.
E outra, você acostuma mal o cliente, porque ele vai querer sempre ser atendido. No dia que ele mandar uma mensagem no domingo à tarde que você não responder, ele vai ficar chateado, vai ficar bravo. Mas enfim, como eu já conheci a empresa, eu acabei dando sequência e acabei efetuando a compra no sábado à tarde das peças que eu queria. E aí comprei. Hoje de manhã já mandei mensagem para confirmar. E aí o cara, não, estamos em separação, tá, beleza, funcionou, tal. Mas dependendo do cliente, você pode perder conversão. Você pode até perder um cliente. Porque o cliente vai achar estranho. Falar assim, ó, sabe aquela coisa do... Quando a esmola é demais, o santo desconfia? Eu já comecei a vir na minha cabeça. Será que não é um clone do WhatsApp? Será que não é alguém que está vendendo em nome da empresa? Faz total sentido. Hein? Entendeu? Será? Vem um monte de questionamento. É o que você falou. Às vezes o cliente, a gente mesmo, a gente não entende por que a gente não está à vontade para fechar ali. Mas o teu subconsciente já criou uma historinha ali e pegou aquilo como... O meu já criou várias. Né? E de todo mundo cria. Olha na sua cabeça. E essa é uma recomendação interessante que você está trazendo, não só para um e-commerce, para uma loja física, mas para quem vende serviço ou produto. Você estipular, às vezes o empreendedor... quem vende serviço, quem vende educação também, eu digo assim por mim, né, que trabalha com esse lance de mentoria, a gente está ali muito disponível às vezes. E de fato, existe. A pessoa sem noção lá manda uma mensagem no domingo e você prontamente vai e responde. Você também sem noção, né? É o que você falou. Nossa, que facilidade. Será que é como se não houvesse uma ordem? Não houvesse ordem. Eu funciono. Eu trabalho de tal a tal hora, eu não atendo de sexta-feira, por quê? Porque eu não quero. E é uma coisa que eu determinei para mim. E sabe, assim, você tem que ter, né, essa organização. E muito legal você trazer isso, porque às vezes, por mais que você esteja desesperado por uma venda, quando você... Isso é posicionamento, né? Quando você se posiciona, você vai ser respeitado também por isso. E a pessoa, se quiser mesmo, ela vai esperar até a segunda-feira, até o seu horário de atendimento. Não, e ela vai entender que do domingo as pessoas estão descansando, estão curtindo a família, estão com seu esposo, estão com a sua mulher. E outra coisa, se você está desesperado por venda, vale a pena você atender em qualquer horário. Só que é essa imagem que você vai passar para a pessoa. É um desesperado. Então, se você está desesperado, não tem problema nenhum passar a imagem. Agora, se você não está, para que você vai passar a imagem de desesperado? Para quê? A custo do quê? Muito, muito importante. Isso que você me falou, há um tempo, graças a Deus, há algum tempo, tinha muito, logo quando eu comecei, né, tinha muitas coisas de, ai, quero fechar cliente, e aí começava a fazer algumas coisinhas muito baratinhas, e nada contra você vender produtos mais em conta, se você tiver uma esteira de produtos, e deixar bem claro que você também vende produtos premium, né, que você tem uma mentoria de 3 mil, de 1.000 e pouco, aí eu acho que funciona bem. Na época, eu praticamente não divulgava as mentorias, então eram custos mais baratos, de até R$200, 97. E uma vez, uma menina que gosta muito do meu trabalho, mas que engraçado, nunca comprou nada de mim, mas me ama. Me ama, mas nunca comprou nada de mim. Aí ela virou e falou assim, Ju, te indiquei pra tal pessoa. E já falei pra ela que você é maravilhosa, ótimo, que os seus produtos são super baratinhos em conta. Aquilo veio como uma bomba. Falei, olha a imagem que eu estou construindo na mente do outro. E a gente pode até falar mais sobre a questão de posicionamento aqui, que eu acho extremamente importante para trazer essa consciência para as pessoas, a sua marca pessoal, que é aquilo que eu sempre falo, né? Como é que o que estão falando de você quando você sai da sala? Naquela hora, ficou certo para mim que a percepção dela a respeito de valor, a respeito de mim, né, do que eu vendia, era muito pequena. E ela falou sem querer, tadinha. Ela realmente é uma pessoa muito querida. E eu lembro que na época ela falou, e eu já falei pra ela que é super em conta seu produto, é super baratinho. E não é assim, não era assim que eu queria ser reconhecida. Ela não falou que era um produto ruim ou não, mas você percebe que é pejorativo o negócio? Falar uma coisa... te diminui? Sim, falar uma coisa pra você. Preço alto pode cair a conversão e preço baixo também pode derrubar a conversão. Quantas vezes eu olhei para um produto e falei assim, eu não vou comprar porque tá barato demais. Aposto que você também. Você chega, gostou, você gosta da roupa, aí você olha ali... Ai, tá muito barato. Tá muito barato. Então, um curso, você vai lá comprar um curso, aí vai lá,
A pessoa usou gatilhos mentais e gerou valor, porque tem uma diferença, preço e valor, tá? São duas coisas totalmente diferentes. Outro dia a gente faz uma aula falando sobre isso. Aí gerou um valor enorme, depoimento, gatilhos mentais, blá, 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 conteúdo, tal. A pessoa, nossa, que curso da hora, deve custar dos R$2.000. Aí a pessoa vai 97, aí você murcha. Porque você fala assim, puxa, mas assim, só 97? É bom, mas não é, né? Não, porque assim, legal, mas por quê? O que passa na sua cabeça? Você fala assim, eu acho que não é tão bom assim. Se a pessoa tá cobrando 97 e eu enxerguei um valor de 2.000, talvez ela não vai entregar aquilo que eu acho legal. Então, assim, roupa, comida. Você vai comer num lugar, o lugar é muito barato. Um prato R$10. Você fala, não vou comer um prato de R$10 porque não deve ser uma qualidade boa. Churrascaria, R$29,90 o rodízio. Você não vai, pode ser até chique o lugar, mas você não vai comer lá. Vai cair a conversão, porque não conversa. Eu queria te dar um exemplo, que casa mais ou menos com isso. Tinha uma padaria no bairro de Santana, onde eu tinha loja. Eu morava na época em Arujá. E eu saía louco às vezes de Arujá para tomar café nessa padaria. A padaria era abarrotada de gente, era uma briga assim para pedir, era uma loucura. Eu não sei que magia tinha aquela padaria. Não vou falar o nome também, que eu estou evitando falar nome de empresa, mas é na Conselheiro Saraiva, Rua Conselheiro Saraiva. Quem morar em Santana, conhecer Santana, vai saber bem de qual padaria eu estou falando. Uma padaria, na época, ela tinha, falando de 15 anos atrás, ela tinha sido vendida por 3 milhões. Que na época eu achei um absurdo, assim. Eu falei, nossa, uma padaria 3 milhões, vamos falar o dinheiro de hoje, uns 12, 15 mil, 10, 12, sei lá. Nossa. Algo é surreal. Pelo menos foi o papo que surgiu lá. E aí, bem, eu saía de Arujá, nem tomava café, ia pra lá tomar café, e era gostoso, e era um clima bacana. Aí resolveram fechar a padaria pra fechar assim, parcialmente, pra fazer uma reforma. E fizeram a reforma. Só que depois que fizeram a reforma, a padaria morreu. Meu Deus. Morreu. Tipo, você ia lá, tava vazia, bonita, mas vazia. Então, eu acho que eles não conheciam o público-alvo. E aconteceu um caso que eu não conheço, mas que alguém me contou, nem lembro quem me contou, na Vila Mariana, de um bar, né, que serve refeição e tal, que eles fizeram a mesma coisa. Era lotado e eles fizeram uma baita de uma reforma e deixaram o lugar mais chique. Só que o público-alvo desse lugar era pessoas que trabalhavam na obra, na construção civil. E perderam os clientes, porque o cara sentia inibido de entrar num lugar chique, num lugar mais bem elaborado. Público, gente. E é importantíssimo. Nossa, isso. É importantíssimo. Aí vamos mudar um pouco a frequência do negócio. Vamos falar, por exemplo, você fez um anúncio, atração de clientes, né? Um anúncio bonitinho, com uma copy, com uma arte bacana, um vídeo. Falamos de tráfego há uns dois encontros atrás. E aí, o que acontece? A pessoa vai clicar e vai entrar na sua página. Essa sua página, ela tem que estar bem construída para conversão. Senão, você não consegue converter. Então, é um erro de muitas empresas que fazem, não tem informação clara, não tem o que a pessoa quer ali, a pessoa não sabe, tá informação confusa. Site foi legal há 10, 15 anos atrás. Hoje a gente trabalha com landing page, que é uma página específica para o produto que você está vendendo. Cheio de gatilho mental, cheio de coisas interessantes, cheio de botões. Clique, a gente chama de call to action, chamada para ação. Né? Tudo pensado. Porque se você não fizer isso, a pessoa vai bater ali e não vai comprar o seu produto. Então a gente tem que pensar em todos os elementos. O produto físico, a loja física, a virtual, o negócio de infoprodutos, por exemplo, que vende através de uma landing page, ou até de produtos físicos também que vende através de landing page. Tudo tem que estar pensado para a conversão. Senão, ele vai sair, o leadzinho,
saindo mais aqui. capaz, escorrer pelas mãos, igual a areia na praia que você pega assim, ó, Cris, e na vai sua escorrendo. opinião, o que é o mais desafiador, né, nesse caso da venda? É essa atração, você até falou já no comecinho, ou essa conversão? O que é mais difícil? Ou cada um no seu quadrado, ambos têm ali as suas nuances, né, as suas dificuldades? Ambos têm as suas nuances. São duas artes. E Duas artes. duas artes completamente diferentes e completamente complementares. O ideal é que você domine as duas. E as duas são desafiadoras, mas são totalmente possíveis. Então, São assim, habilidades, né? Aí eu gosto de citar meus exemplos, sempre vou citar, quem vai assistir meus vídeos vou repetir. Às vezes ficou incomodado de repetir, mas eu vou repetir. Eu tinha uma namorada espanhola que eu fiz o marketing dela lá na Espanha. E a gente fez um trabalho bacana de atração, né? A gente fez todo um funil de vendas, só que não convertia. Tinha 10 a 15 pessoas entrando em contato diariamente pelo WhatsApp, e o primeiro curso que ela foi dar tinha um aluno, uma aluna, na verdade. E aí, por que ela não tinha conversão? Porque ela não fazia o trabalho que tinha que ser feito. Ela não gravava os vídeos que tinha que ser feito, a pessoa batia, fala, peraí, eu gostei da proposta dela, porém deixa eu conhecer ela um pouquinho melhor, deixa eu entrar na rede social dela, deixa eu entrar no YouTube, deixa eu ver o conteúdo dela, deixa eu ver mais a fundo sobre o que ela vai falar no curso. E não tem. Então não convertia. Só que é um trabalho que pode ser feito. Não está convertendo? Legal, vamos trabalhar para aumentar a conversão, porque de cara você não vai conseguir converter muito, de uma forma geral. Mas se você entender o que o público quer e fazer um trabalho em relação à conversão, você vai aumentando ao longo do tempo essa conversão com o cliente, do lead em cliente. E aí é um trabalho, não adianta eu me desesperar, eu não estou convertendo ninguém, vem 10 pessoas da minha empresa e eu não estou vendendo para ninguém. Não, calma, vamos entender, por que eles não estão comprando? Às vezes... Aí entra a métrica, né, Cris? Entra a métrica. Analisar o seu negócio. Imagina que você tem um salão de beleza num bairro chique. Aí você abre lá aquele salão furreca. Aquele salão lá com a parede descascando. Não, a pessoa de alta classe, ela gosta de um ambiente mais refinado. Vai baixar sua conversão. Mesma coisa, você não vai abrir um salão chique na periferia. Porque a pessoa não vai... A pessoa tem até medo de entrar. Vai ter até medo de entrar. Isso, eu lembrei de um programa, não sei nem se ainda tem, um canal pago, né, por assinatura, que era sobre isso. Eles pegavam salões de bairro, assim, transformavam aquele lugar em outro ambiente. Mas eram detalhes também, o que você falou, era aquela parede descascando, o atendimento que era muito ruim, a dona que fazia o cabelo, atendia, cuidava das finanças, então assim, fazia tudo e não tinha tempo para nada, ou não tinha tempo para atender, para ter um relacionamento com aquele cliente. E aí, ao fim dessa consultoria, ou seja, vamos pegar essa bagunça toda e vamos saber o que a gente pode organizar aqui, eles chegavam em um resultado interessante. Então, você trazendo essa história me veio a isso, porque eu acho que é muito nesse sentido. Tá tudo meio bagunçado, não tá convertendo, o que a gente precisa fazer aqui? Cara, eu acho que eu preciso atrair mais. De repente, fazer um tráfego orgânico ali, investir em determinadas plataformas, legal. Chegou para mim, não tá convertendo. O que eu tenho que... Tem alguém atendendo essa pessoa que tá chegando até mim? Eu tenho alguém para responder o WhatsApp? Eu tenho alguém para responder os directs? Eu tenho conteúdo na minha rede social que mostra a minha autoridade, mostra o meu valor? Aí você vai analisando. Só que às vezes a vida dessa pessoa, desse empreendedor é tão corrida, Cris, que ela não tem tempo nem de sentar para fazer essa análise. E aí ela precisa de ajuda. Senão ela vai continuar andando em círculos, né? Exatamente. Ela não consegue resolver nada. Bem colocado. Bem colocado. Não é? E aí você continua. Entrou um dinheirinho. Aí tá, paguei, voltei pro vermelho. Entrou um dinheiro, paguei. E aí você não consegue crescer esse negócio. E muitas vezes são esses ajustes, são essas apertadinhas que você precisa fazer para que o seu negócio vá para um outro nível. E aí é importante, sim, você investir em alguém para te ajudar nesse momento. Por exemplo, cara, eu não sei, eu não tenho essa página de venda aí, como é que eu faço? Tá, eu procuro um profissional para que ele possa colocar todos aqueles pontos que o Cris falou aqui. Isso já vai mudar a tua percepção.
A pessoa falou, grava um vídeo, apareça, invista em conteúdo, faça o que tem que ser feito. Trabalhe sua comunicação, peça, procure ajuda, porque senão você vai continuar fazendo o mesmo. Não tem uma frase Exatamente. assim, que é tolice você querer um resultado diferente e continuar fazendo a mesma coisa? Alguma Isso, de coisa assim. Albert Einstein. Só não lembro a frase do Einstein, mas alguma coisa assim, nesse contexto. Não, é uma Mas sim, insanidade querer isso. resultados diferentes fazendo as coisas da mesma forma. Exatamente. E achei muito, muito propício, muito apropriável esse tema de hoje, porque a gente precisa entender que não se trata apenas de atrair, de ter um conteúdo incrível, de ter um produto, um serviço incrível. Se as pessoas não souberem disso, se você não conseguir atraí-las e de fato convertê-las, Vamos de fazer uma nada analogia adianta. aqui. Eu gosto de fazer analogia com amor. Ah, Você é uma pessoa bonita, cheirosa, veste ali Dudalina, roupa de marca, aquela do Alligator lá, sei lá qual é o nome. do Alligator. É, veste o terno Ricardo Almeida, beleza, você tem um carrão, aí você chega tal, as mulherada fica, nossa, alucinada. Aí você atraiu, nossa, atraiu um monte de lead, né? Um monte de pessoas, mulheres interessadas. Aí você abre a boca, só fala besteira. Não converteu. Perdeu. Não converteu. Exato. E É às isso. vezes a pessoa é feinha, ali, tá ali, meia macambuza, se veste mal, não sei o que, e não atrai ninguém. Mas um dia ela atraiu uma pessoa e começou a conversar, e a pessoa fala, nossa, que pessoa apaixonante, que pessoa inteligente, que pessoa sábia, que pessoa agradável, aí ela vai e converte. Então, é bem isso. E para encerrar, porque a gente tem 6 minutos, que a gente já prometeu aqui que Eita, é vamos uma embora. A gente está hora, cumprindo e certinho. olha como Exatamente. passa. Vamos falar de gatilhos mentais. Eu separei alguns gatilhos mentais aqui Certo. sobre gatilhos mentais que vai aumentar a conversão. A principal delas é a escassez. Eu contei uma Ah, história. amplia você aí, porque eu quero, essa eu quero ouvir com atenção. Vamos lá, Vamos escassez. ampliar eu aqui. Escassez. Eu falei, não é bem escassez, mas pode até ser. Tinha um rapaz que foi comprar na minha loja maca portátil. E aí o que aconteceu? Ele falou, não, eu vou pesquisar. Eu falei, você pode pesquisar à vontade, é direito seu. Foi até um gatilho que eu usei, né? Eu não estava desesperado. Você Pode. usa, né? Então, o que aconteceu? Aí eu falei assim para ele, olha, só que você vai perder o seu tempo, porque não vai encontrar preço igual aqui e não vai encontrar pronta entrega. Eu conheço a minha concorrência e é 15 dias para entrega. Então ele falou, então vou comprar, né? E acabou comprando. Então eu converti aquela pessoa em cliente, não deixei ele sair. Mas geralmente o que é escassez? Vai acabar. Claro que você não pode usar a escassez de uma forma errada. Você não pode mentir. São as últimas vagas. A gente vai acabar até meia-noite. Eu vendi um curso online chamado Como Empreender na Estética. E era um lançamento chamado Lançamento Meteórico. A gente pegava as pessoas, fazia vários grupos no WhatsApp, que antigamente, hoje parece que aumentou, antigamente era 256, se eu não me engano. Hoje eu não sei quantos estão bem mais. E aí a gente fazia vários grupos e eu alimentava o grupo de informação a semana inteira. E quinta-feira eu abria a janela de oportunidade das 9 às 18. Ou seja, abriu, lançava o valor e aí chovia de nego comprando, né? Comprando, blá, 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 blá. E sempre tinha os atrasados. Aí chegava para 8 horas da noite, o carrinho fechava às 7. Acho que era 7. Ai, Cristiano, eu vou comprar. Eu falei, não, agora já era. Agora não tem mais. Não, mas eu tava trabalhando. Falei assim, o horário é das 9 às 7. Você E perdeu, você porque. permanecia. E eu permanecia, porque eu sou ruim, viu? Eu não. Eu perco o dinheiro, mas É eu não porque, perco a razão. mas você está sendo coerente É. com o valor, né? Porque assim, eu criei uma escassez. Eu não posso ser injusto com as pessoas. Aí vai meu Capricórnio de justiça. E também, se eu abro exceção, eu perco credibilidade. E credibilidade é muito importante para mim. Então, quando você for ser escasso, seja escasso de verdade. Não. Como que fala aquela palavra? Blefe. Igual no jogo de cartas, né? E Perfeito. aí, reciprocidade gera muita conversão. Você dá um presente para um cliente, você dá
um bombom, você dá um café. São exemplos de reciprocidade. Uma isca digital, um e-book gratuito aumenta um tipo de reciprocidade. Uma aula gratuita gera reciprocidade. Autoridade, por exemplo, a Ju, ela é apresentadora de TV, apresentadora da Rede Record, né? Então isso gera autoridade. Por exemplo, eu tinha 500 mil seguidores nas redes sociais ali em 2016. Isso era um elemento de autoridade. Eu tinha saído para o exterior. Era um elemento de autoridade. A sua formação. O cara é médico. É um elemento de autoridade. Eu vendi 10 milhões em produtos digitais. Eu vendi 10 milhões de reais. É um elemento de autoridade. Tem um monte de coisa que você pode utilizar como elemento de autoridade que vai aumentar a sua conversão, né? O storytelling, que a gente fala tanto, é um gatilho mental importantíssimo. Aumenta a conversão, porque tem conexão. Fala, caramba, você viveu tudo isso, cara. Eu também quero viver isso, então eu vou comprar de você. Ou eu também vivi, né? Eu quero isso pra mim, né? É o meu sonho e tal. E garantia também é um gatilho mental extremamente importante. Nos produtos digitais, geralmente eles têm uma garantia embutida. Antigamente era 30, hoje está 7, que é a garantia legal. 7, Então a garantia, o cara fala assim, compra, se não gostar eu te devolvo o dinheiro. E funciona muito, porque a pessoa tira o peso do risco das costas dela. E olha, eu vou te falar que eu tive aí entre 400 e 500 alunos, se tiveram 3 pedidos de devolução foi muito. É bem baixo. Mas isso dá uma segurança. Mas dá uma segurança, aumenta as vendas. Principalmente se a pessoa nunca comprou de você. Exatamente. Ainda mais quando é digital, online, principalmente. Eu acho que é um ponto você trazendo isso agora, Cris. Eu acho que já ficou tão normal essa garantia no digital que às vezes esse empreendedor ele esquece de frisar isso. E olha como é importante. É uma das vantagens. Foca nisso. Fala, olha, se você não gostar, você tem 7 dias. Seu dinheiro vai ser devolvido na hora, sem questionamento. Na internet você compra qualquer coisa e você tem 7 dias de garantia por lei. É lei. Então, se você comprar qualquer produto pela internet e chegar na sua casa e você não gostar, você pode devolver. E a empresa vai devolver o seu dinheiro. Claro, você tem que ver a política de devolução da empresa, tem empresa que vai querer te enrolar. Mas geralmente as empresas... eu ia falar o nome, mas não vou falar. Aquela amarelinha do e-commerce. Eu já comprei coisas que eu não gostei, né? Eu comprei coisas que eu não gostei. E aí eu pego e falo, opa, não gostei. Toma de volta. Não quero. Aí eles devolvem, assim, praticamente imediato. Eles são muito rápidos nisso. Muito bom. Então isso também aumenta a conversão. Perfeito. Vamos converter? Vamos continuar convertendo? Sensacional. Já deu os nossos 6 minutinhos? Já deram? Já deu, ó. Já bateu 1 hora e 38 segundos de programa. Oh, meu Deus, e a gente tem que cumprir nossa mas palavra para não ficar longo o nosso bate-papo. Orientações riquíssimas. Até porque a gente se encontra aqui toda semana, gente. Então, se você, inclusive, quiser mais desse assunto, você pode e deve colocar o seu comentário aqui embaixo falando, gente, fala mais sobre isso. Explica mais de gatilho. O que mais que eu posso colocar no meu negócio? Trabalho com tal coisa, porque esses comentários nos ajudam a trazer assuntos que interessam a vocês. Por isso que é tão importante esse feedback, né, Cris? Exatamente. E é claro, lembrar que vocês podem se inscrever para vocês receberem. Se inscreva e clica no sininho, porque vocês vão estar recebendo as notificações. Toda vez que tiver um conteúdo novo, você vai ser ali um dos primeiros a já receber, enfim, para você poder acessar e não perder essas informações. Cris, sensacional essa sua entrega hoje aqui no nosso canal. Semana que vem, eu quero a minha missão, né? Semana que vem, que a gente intercala. Estou com algumas ideias aqui, mas não sei, acho que eu vou colocar até nas nossas redes, fazer uma enquetezinha para ver o que o pessoal quer que a gente fale. O que você acha? Pode ser, ótimo. Ótimo. Mas com certeza absoluta, minha certeza é que vai ser um assunto que certamente vai ajudar muito você. Ou não nos seus relacionamentos, no seu dia a dia ou nas suas vendas. Fique tranquilo em relação a isso. Exatamente. Fechou? Fechou. Por hoje é isso, Ju. Foi da hora estar aqui, bater papo, conversar. Como sempre. E trazer essa informação ao público. O tempo passa e a gente nem percebe. Toda conversa boa é assim. Cris, um beijo grande.
Beijo. Daqui a pouquinho, então, na semana que vem a gente volta com outro assunto. Lembrando que a gente sempre se encontra às segunda-feira, toda segunda-feira, às 8 horas da noite. E você é sempre nosso convidado. Espalhe a notícia, espalhe esse canal, porque a nossa ideia é que ele chegue a muito mais pessoas que queiram se comunicar melhor, porque isso é vida. Manda para aquele seu amigo ou sua amiga que não está convertendo ninguém, que não converte cliente, que está precisando de ajuda. É isso. Um beijo. Tchau, tchau, Cris. Até segunda. Até. Falou.